Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando essa vitória do Atlético Mineiro para cima do Vasco, 2-0. O Vasco foi amplamente superior na partida, né? Poderia ter feito até mais gols. Esse é o Atlético que o seu torcedor gostaria de ver. Campeonato Brasileiro, na minha opinião, na minha visão, já era pro Galo, né? Não tem mais como buscar aí os líderes, é só a minha opinião, né? E eu, tendo aí o Atlético Mineiro, eu buscaria focar nas Copas, né? Eu acho que é o que o Atlético Mineiro vai fazer, focar nas Copas, tentar uma vaga na Libertadores, tentar não, acho que o Galo consegue uma vaguinha de Libertadores, né? Comenta aí o que vocês acharam do jogo e se vocês estão de acordo ou não comigo e bora lá assistir mais um vídeo. Intensidade, administrou mais o resultado. O Fausto Vera foi uma opção do Milito, já estreando como titular e, na minha avaliação, foi bem ali para ditar o ritmo na saída de bola. Uma atuação que aparentemente é discreta, mas pela ideia do Milito, que é de ter essa bola mais limpa saindo de trás, ele também se encaixou bem, um jogador que o Milito já conhecia dos tempos de Argentina e pode também ganhar muito espaço, né? O Milito jogou sem laterais, o Scarpa pelo lado direito, Júnior Alonso fechando pelo lado esquerdo, mas uma ideia de jogo muito propositiva e que o que a gente falava sobre o Galo, de uma dificuldade com os desfalques da Copa América, rapidamente se prova um fato. O Atlético sofreu muito com esses desfalques e a partir do momento que volta a ter todo mundo e o principal, com reforços como Fausto Vera, principalmente o Bernard, o Lianco também que jogou, entrou no segundo tempo, o Atlético encorpa para retomar aquele nível de futebol do início da passagem do Milito, que talvez tenha sido o técnico que mais sofreu com os impactos dos desfalques da Copa América. E o teto para essa evolução bastante alto. O céu é o limite. E ontem não tinha o Arana, que é uma outra opção aí, né? De jogo, dessa coisa dos dois lados, de atacar como o Milito gosta. Bom, o Fausto Vera encontrou o técnico ideal, né? Se não for o Milito para fazer o Fausto Vera jogar aquela bola que fez dele um ídolo no Argentino Júnior, de um bom começo no Corinthians... Lembrar que eles trabalharam juntos lá no Argentino Júnior. Ninguém mais fará, né? Ele é o técnico com quem ele se tornou o Fausto Vera. Mas o técnico precisa entender também o que ele pode entregar, né, prof? Porque se o técnico quer de um volante pegada, intensidade o tempo inteiro, não é isso que ele vai ter do Fausto Vera, mas se ele preferir e priorizar uma saída de bola, um cara com capacidade de cadência, ele se encaixa bem nesse contexto. Ele tem jogador nesse elenco para isso também. O Atlético tem um baita elenco. Eu acho que os pontos que podem fazer falta para o Fluminense embaixo podem fazer falta para o Atlético em cima. É um desses times que tem como inimigo a matemática. Não por acaso o Hulk tocou desse assunto. O Hulk fala dos pontos perdidos. Se você olha a tabela, embora com um jogo a menos, o Atlético não era para estar naquela situação. O Atlético é time para estar brigando com o Flamengo, com o Palmeiras e ainda mais agora, né? Ontem o primeiro tempo foi assim de manual. Quando o Galo faz os 2 gols, até tarde pelo volume de jogo que tinha, os 2 gols acontecem perto na segunda metade do segundo tempo, do primeiro tempo, o Galo já poderia ter estado na frente. Aí no segundo não, no segundo teve mais Vasco, o Galo baixou a guarda, o Vasco também foi um pouco mais para o jogo. Mas tem um ponto aí, né, prof? O gramado da Arena MRV foi se deteriorando e no segundo tempo estava num estado quase impraticável. E aí é algo que o Atlético também precisa trabalhar, porque quando apresenta o Milito, tinha até o PowerPoint lá, a apresentação da ideia de jogo pretendida, como o Milito se encaixava nesse modelo que o Atlético queria implementar, e é um modelo que parte da posse de bola. Se a casa do Atlético não oferece as melhores condições para isso, pode obrigar o treinador em determinado momento a rever a filosofia, e isso é algo muito grave. Melhor rever o gramado. Né? Mas a gente tem uma coisa muito séria acontecendo no futebol brasileiro, que é o gramado das tais arenas, principalmente aquelas arenas que foram construídas para a Copa do Mundo. Castelão, gramado sofrível. Arena Fonte Nova, gramado horroroso que o Rogério Ceni também reclamou, um técnico que gosta de jogar com a bola. Arena Pantanal. Então, e aí, somando-se outras arenas que foram construídas, e principalmente a Arena MRV, é inadmissível que estádios caros
que custaram tanto dinheiro, que oferecem tantas modernidades tecnológicas, não têm o básico para a prática do futebol, que é o gramado. À exceção da Arena Corinthians, todas as arenas têm gramados ruins. Isso, para o futebol brasileiro, é péssimo, porque nem mesmo o mais moderno, o que a gente tem de mais investimento, consegue oferecer o básico. Não adianta falar, tem caixa de som, sistema de LED, sem gramado. Isso é o principal para a prática do futebol. Ontem, no jogo do São Paulo, estavam saindo tufos gigantescos do gramado. E a Arena MRV é mais grave, porque ela já nasceu ruim. O jogo de inauguração da Arena MRV, se não me engano, contra o Santos, saíam tufos de grama na pequena área de um dos gols. E ali prometeram que o gramado seria melhorado, que teria boas Prometeram condições. no Maracanã, porque o que eu quero Maracanã, dizer... aliás, está fechado para a reforma Para do isso, gramado. mas já Para esteve isso. fechado para a reforma e não voltou como a gente esperava. Porque as outras arenas ainda têm a desculpa do uso. Muito uso, né? Agora algumas como a MRV, e mesmo o Mané Garrincha, né? O Mané Garrincha deve ser o pouco uso. Aí acho que agora, é o de contrário. repente, resolveram jogar lá todo mundo ao mesmo tempo e aí, Mas quando foram ver, o gramado tá horroroso. Mas para técnicos, como o Milito, como o Rogério Ceni... Qualquer um. Mas uma coisa é você ter um gramado ruim, em condições adversas, como visitante, e alguns clubes podem até usar isso como um artifício. Um clube que joga mais um jogo direto, com mais bola aérea, mas para times que partem da posse como princípio, como é o caso do Atlético, repito, é inadmissível ter um gramado como está nas condições na Arena MRV. Posse Os ou não. 4 R's, os donos do clube, precisam resolver isso, ter como prioridade o gramado. Não importa se o estádio vai ter caixa de som, vai amplificar, acústica, isso é secundário. O que o Galo precisa resolver é oferecer as melhores condições em casa para o seu treinador praticar o jogo que ele pretende. E ontem não foi só uma acomodação do Atlético. Como o gramado foi ficando ruim, o jogo de posse de bola se tornou inviável, impraticável e favoreceu o Vasco, que melhorou na partida muito por causa do Eu acho que ontem o jogo exatamente não foi um jogo de posse de bola, né? Não sei se exatamente pelo gramado, foi um jogo muito mais de intensidade, que é o primeiro ponto do jogo do Milito. O primeiro ponto do jogo do Milito é recuperação de bola. Recuperar, intensidade, roubar, não deixar o adversário jogar. E ontem, sem o Arana, ele fez uma mudança estrutural no time, porque ele vem com 3 volantes. Ele vem com o Vera, o Otávio e o Alan Franco. Então, ele que jogou com... O Batalha recuado como um zagueiro. O Batalha vem jogando de zagueiro, né? É uma linha de 3 zagueiros. Ele entende que o Batalha vai melhor como zagueiro do que como volante. Então, já há algum tempo ele vem de zagueiro. E aí ele ganha muito essa batalha no meio de campo. O segundo gol do Atlético não tem nada de posse de bola. É pressão em cima do Praxedes, forçando o Praxedes a errar um passe. E aí o Hulk ataca o espaço, ganha do goleiro na força e faz o gol. Também não tinha sentido ali o goleiro fazer pênalti, porque seria uma situação que não acrescentaria nada para o Vasco naquela altura. Mas eu vejo um Atlético muito mais de intensidade. No segundo tempo, baixa a intensidade, porque não aguentaria jogar 90 minutos daquele jeito. E começa, conforme vai passando o segundo tempo, a se defender cada vez mais. Então, ele coloca o Saravia, ele coloca o Lianco, ele vai fechando a defesa para garantir um resultado que já tinha sido construído. O Atlético, no primeiro tempo, poderia ter feito 4 gols. Tem o gol do escanteio, que para mim é uma falha grave de posicionamento do Vasco. Escanteio, o básico tem um jogador do lado da trave. Vai bater escanteio, tem um jogador... mas vai bater aberto, vai bater fechado. Tem que ter um cara do lado da trave, marcando posição ali. Quem marca o gol é o Bernal, o jogador mais baixo do Porque Atlético. não tinha ninguém. O escanteio foi batido junto à primeira trave, ele entrou e fez o gol. Não tinha ninguém do Vasco ali. Se a bola saiu ou não saiu, a imagem que é colocada na transmissão não é conclusiva. Pela referência da trave, parece... Mas aí não que é conclusiva se 100% saiu da bola. Tem aquela imagem que é a imagem da câmera invertida do impedimento, que até foi usada num outro lance desse mesmo jogo, que poderia ter sido usada para mostrar se a bola saiu de fato ou não. Mas ela não foi usada, pelo menos não foi mostrada na transmissão. Então, esse poderia ter sido um gol, numa falha de posicionamento de bola defensiva do Vasco. Tem a bola que o Paulo Henrique salva em cima da linha. Poderia ter sido 4-0 para o Atlético no primeiro tempo. O segundo tempo, o Vasco sobe um pouco,
mas ele não chega nem perto de criar o volume de situações que o Atlético criou. Até porque, no melhor momento do Vasco no jogo, quando ele tinha mais controle da bola, quando ele criava, vieram as substituições. E as substituições não fizeram bem ao time do Vasco. Quando eu falo de substituições, eu falo, por exemplo, da entrada do Felipe Coutinho, que não acrescentou. Do próprio Alex Teixeira, depois, que não acrescentou. Jogadores, assim, não estou descartando os jogadores, óbvio que o Coutinho chega para dar qualidade ao meio-campo do Vasco. Mas num jogo que você está perdendo contra um adversário fora de casa, com um gramado ruim, contra um adversário que marca muito forte, é difícil imaginar que o Coutinho, que vem de parado, vai entrar e jogar com a destreza suficiente para abrir espaço naquele jogo. É um jogo, repito, muito mais de intensidade hoje no Brasil. E a gente vai pegar os principais times, à exceção do Flamengo, mas o Botafogo é um jogo muito mais de intensidade, o Palmeiras é um jogo muito mais de intensidade, o Atlético também. É um jogo de físico, de imposição física. E o Coutinho, obviamente, não está pronto assim como o Alex Teixeira. Então o Vasco cai de produção. Quando, a partir dos 20 minutos, teve a substituição do intervalo, que embora o Emerson, chamado aqui de Emerson Rodrigues, lá na Colômbia, chamado de Emerson Rivaldo, e não é só o Rivaldo do nome dele, que é homenagem a um jogador brasileiro, o Emerson também, que era o volante daquela seleção brasileira que se machucou às vésperas da Copa de 2002, Emerson Rivaldo é homenagem a 2 jogadores brasileiros. É que o Rivaldo é um nome menos comum, né? Ele não teve uma grande atuação, também acho que é um jogador que, assim como os outros, vai precisar encontrar ainda o seu ritmo de jogo, mas a ida do David para dentro já melhorou. Ele jogando ali por dentro, por trás do Verratti, ele estava conseguindo ali, meio que aos trancos e barrancos, organizar um pouco as jogadas. O Vasco teve algum momento interessante, mas aí já vem as mudanças e vai desconstruindo aquilo que estava mais ou menos parecendo que poderia funcionar. E o Vasco vai sucumbindo a um Atlético que reforça a sua defesa, e o Vasco praticamente não cria nada de chance. O Atlético controla bem o segundo tempo, embora tenha tido uma postura diferente daquela que ele apresentou na primeira etapa. Vamos ouvir o Coutinho, o jogador do Vasco, voltando, reestreando aí com a... Bom, galera, é isso aí, né? Agora a gente precisa de o Galo, para brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, precisa engatar uma série de vitórias, né? Uma sequência de vitórias seguidas. Vitória ontem contra o Vasco. O Vasco que não tá besta, né? Não tá bobo. O Vasco conseguiu fazer 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Isso não é pouca coisa, né? Então não... mas era o Vasco. Não, não é isso. Não é mais era o Vasco. É que o Galo realmente jogou bola nesse jogo de ontem. O Vasco, em 6 partidas, ele vinha desde o início, né? Do Rafael Paiva no Vasco. Ele vinha de 4 vitórias, 7 partidas, né? 4 vitórias, 5 vitórias, 1 derrota e um empate. É um empate com o líder Botafogo, né? Ele perdeu apenas para o Bahia em um jogo que poderia até ter sido um empate. Então ontem realmente o Atlético Mineiro amassou o Vasco, né? Foi um baita jogo do Galo. O Vasco que ganhou do Fortaleza, Fortaleza que ganhou do Flamengo, que ganhou do Palmeiras. Então tem gente falando, mas era o Vasco. Mas não, gente. Era o Vasco que ganhou desses times aí, que deu uma arrancada gigantesca no Campeonato Brasileiro. O Atlético que vinha mal, né? E precisava dessa sequência aí. Sequência agora de 3 jogos sem perder. Vamos dar uma olhada aqui no calendário, para a gente ver quais os próximos jogos. O Atlético ganhou de São Paulo 2-1, empatou com o Juventude 0-0. Ninguém tá ganhando. Juventude está sendo um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, né? Imagina um time lá na parte de cima com o mando de campo do Juventude. Ontem o São Paulo foi mais uma vítima do Juventude lá, né? Não conseguiu ganhar. Próximo jogo do Atlético é contra o Corinthians, jogo em casa, e depois fora de casa contra o CRB pela Copa do Brasil, né? O Atlético pegou uma baba, tem que fazer valer, né? Não tem time bobo, não adianta pensar que já está classificado, tem que chegar lá e fazer o resultado lá, e voltar com o resultado de lá já, para não ter que
poupar o time contra o Criciúma, né? O Criciúma que deu BO aí pro Galo no início do campeonato, né? Até ver se foi um empate ou se foi uma derrota do Atlético. Foi um empate em casa contra o Criciúma em 1-1. O Criciúma que deu problema para muita gente, então precisa fazer o resultado contra o CRB e voltar para enfrentar o Criciúma bem.